Olá, tudo bem com você? Estamos de volta a mais um episódio de Inovação e Sustentabilidade e hoje eu converso com Almi Custódio. Ele já esteve aqui, ele é o meu hairstylist. Eu adoro o trabalho do Almi e tive que convidar de volta para ele falar sobre visagismo. Tudo bem, Almi? Seja bem-vindo de volta, né? Tudo bem, Kelly, muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui de volta e poder compartilhar um pouquinho, conversar um pouquinho aqui sobre cabelo, sobre estética e hoje um tema muito interessante que vamos conversar sobre visagismo. Né? Qual seria o conceito assim ideal para visagismo? O visagismo, na verdade, ele foi criado, né, por Fernando Umbri. Ele era um cabeleireiro maquiador e aí ele que desenvolveu esse conceito e aquela ideia de criar em cada cliente que ele atendia, em cada pessoa que ele atendia, uma identidade, né? Então, ou fazer com isso, realçar a identidade da pessoa, aquilo que ela queria realmente aparecer. Então, começou lá, em 1937, quando Fernando Umbri, como maquiador, ele já fazia inclusive consultas por carta, fotos, que as pessoas enviavam para ele fazer essa consultoria. Porém, Fernando Umbri não deixou nada escrito, né? A gente que não é do ramo pensa que visagismo é uma coisa que nasceu há poucos anos, né? Isso. Na verdade, de pouco tempo para cá, que agora o visagismo está super em alta, né? Então, vamos falar aqui, a partir de 2001, que trouxe isso para o Brasil, em 2001, por exemplo, né? E aí, a partir disso, ele começou a trabalhar essa questão da consultoria individual, do conceito. Então foi que trouxe Hallowell, que trouxe esse conceito para o Brasil. E o que a gente pode entender hoje sobre visagismo? Seria só a questão assim, o melhor corte de cabelo para mim, é isso? Não. Na verdade, a maioria, às vezes, confunde o visagismo e vem trazendo ele de uma forma errada, né? O visagismo ele não está só em questão de qual é o corte de cabelo, mas é realmente fazer um autoconhecimento, fazer com que as pessoas se autoconheçam. Por isso o visagista é tão importante, porque ele não vai ditar o que a cliente vai usar, né? Um profissional de beleza, por exemplo, que é visagista, ele não vai ditar, falar, olha, esse corte de cabelo fica bom para você. O que ele vai fazer é junto, né? Em conjunto com a cliente, olhando ali as linhas, cores e formas, visando encontrar qual é o melhor, o belo daquela cliente, né? O que ela quer expressar, né? Então isso que traz a verdadeira essência do visagismo, é trazer realmente, apresentar aquilo que é de dentro da pessoa, o que ela quer aparentar, o que ela quer realçar, o que ela quer aparecer. Até porque às vezes, né, as pessoas querem impor um corte de cabelo, por exemplo, uma advogada deve usar um corte mais formal, uma apresentadora de TV, lembra como tinha isso? Sempre tem que ter cabelo curto para não chamar mais atenção que a notícia. Não existe mais isso, né? Não, a gente trabalha, antes a gente tinha muito isso do bonito, né? Aquilo que é bonito. Então aquilo que é bonito está ligado também naquilo que é certo, daquilo que é errado. Então era padronizado. Não, quem era apresentadora, por exemplo, não poderia usar outro corte de cabelo. Tinha que ser um padrão. Por exemplo, o advogado só tem que usar aquele padrão de corte de cabelo, tal. Isso também faz parte porque é a apresentação, é a nossa imagem, viu? E aquilo que a gente... Sabe aquela ideia de a primeira imagem que fica, né? Sim. Então, por exemplo, quando a gente quer aparentar realmente aquilo que a gente quer que o outro perceba a gente, quando a gente olha no espelho, aquele que a gente está olhando no espelho, aquela imagem que mostra aquilo que a gente é, né? Então, assim, existia assim um padrão, né? A moda ditava o que era bonito. Então, o que era bonito, aquilo que é certo, que é errado. Por exemplo, assim, uma época aconteceu assim, tá na moda agora Chanéis, né? Uhum. Então, chegava lá, por exemplo, uma cliente, a mãe cortava um Chanel, a tia e as 3 filhinhas também, as meninas cortavam tudo Chanéis, porque estava na moda. Então, saíam lá, todo mundo iguais. Hoje, nós somos mais de 7 bilhões de habitantes, e com isso, a gente vai mudando essa cultura e buscando uma identidade própria. A gente quer aparecer, a gente quer ser único no meio dessa grande multidão, hein? Tá? E aí a gente vai trabalhar cada um a sua identidade. Então no visagismo, por exemplo, Hallowell, por exemplo, vai dizer o seguinte,
que a gente precisa, primeiro, trazer ali nessa consultoria, nessa conversa, através das linhas, formas e cores, a gente vai vendo ali qual é a personalidade daquela pessoa, né? O que ela tem de belo. E a partir daquele momento, ao conhecer isso, ao vivenciar isso, a gente vai dizer, você quer realçar isso ou não? Né? Por exemplo, eu tenho lá um rosto quadrado, né? Com linhas fortes, que mostra muita força, né? E aí eu vou dizer assim, para o meu cliente, você quer realçar isso, força ou não? Não, eu estou numa área que eu quero deixar isso mais suave, quero suavizar isso. Trabalho com criança e quero deixar mais tranquila a minha aparência. Isso, eu quero suavizar isso, né? Então, é essa maneira que o visagismo em especial vai trabalhar, ele vai ajudar a encontrarmos a nossa verdadeira identidade. E a partir daquilo ali, a gente vai saber, a gente vai dizer se quer evidenciar isso ou não, né? Uma coisa que eu sempre tive, assim, quando eu era mais nova, eu até mesmo falava assim, não, cabelo curto, eu acho lindo esse corte aqui, vou lembrar bem quando eu tiver meus 40 anos, eu uso porque não pega bem uma mulher mais velha usar cabelo longo. Ó, tô eu aqui com 50 anos, esse baita cabelão, e eu não me vejo de outra forma, eu me sinto bem assim. Também não existe mais essa regra, né? Não existe porque não existe um padrão, né? E o visagismo, por exemplo, ele não pode impor um padrão. Eu já ouvi alguns profissionais, por exemplo, da minha área, da área da beleza, dizer assim, olha, para você tem que ser cabelo curto. E não existe o tem, né? O cliente, ele tem essa liberdade de querer expressar o que ele quiser expressar, né? Por exemplo, claro que um cabelo mais longo, um cabelo comprido, ele vai demonstrar, por exemplo, alguém que está mais submisso, alguém que está numa missão e tal, ele está mais... O cabelo mais curto, ele traz um ar, por exemplo, mais de alguém que comanda mais. Que comanda, né? Que está dominando, que está ativa. Que Muito prático, né? Exatamente. Então ele traz essa ideia, né? No caso, por exemplo, só que o que precisa entender é se... No teu caso, por exemplo, como Kelly Ambrosio, o que você quer passar pela sua imagem, né? Eu vou dizer, não, Kelly Ambrosio, você precisa estar com um corte curto. E aí, com linha reta, por exemplo, se eu faço um Chanel em você, por exemplo, com uma linha reta, ele vai trazer foco, né? É alguém que está dizendo assim, olha, não mexa comigo agora porque eu estou focado, né? Eu estou num projeto e estou só aqui, né? Se você trabalha com linhas, por exemplo... mais curvas, uma linha mais alegre, você está dizendo, olha, eu estou extrovertida, aberta. Estou para conversa, estou para o bate-papo, estou aberta, né? Então isso é legal. Eu gosto do meu cabelo comprido porque eu tenho, né, o programa de turismo que vai estrear em rede nacional, inclusive o Giro Brasil, que eu tenho que fazer muitos esportes nele. Cabelo comprido, eu vou lá, prendo, faço um rabo de cavalo, o curto já não me dá essa opção. Então, assim, aventura... Eu acho mais fácil ter com esse cabelão. Prendo ele, faço um coque, faço um rabo de cavalo, tô pronta. O curto já... Eu acho que parece que eu vou estar sempre com a mesma cara e muito séria para esse tipo de programa. Você não acha? Não seria... O curto não te daria uma visão de séria, né? O curto trazia uma visão mais desconectada, de uma mulher mais empoderada também. Isso pode trazer isso. De repente entendeu? Tem que pensar, né? Pode trazer de uma ideia de empoderamento, né? De uma mulher que está confiante. Isso, o curto traz muito isso, entendeu? Então isso é legal pensar nisso também. Mas porém, depende do que eu quero viver naquele momento, entendeu? Por exemplo, a adolescente, a franja, por exemplo, quando ela está muito cobrindo a testa, eu uso uma franja, por exemplo, mais cobrindo a minha testa, por exemplo, eu não quero evidenciar, por exemplo, o meu conhecimento, né? Você hoje, por exemplo, está com uma franja mais, com a testa aparecendo, então isso mostra intelectualidade, né? Você quer mostrar que a inteligência, né? Você é uma pessoa comunicativa. Então, isso é legal. Então, o cabelo diz muito sobre nós. Não só o cabelo, mas tudo. A roupa, a forma com que a gente porta, mas tudo isso começa a partir do rosto, né? A partir do rosto que a gente vai... A cor do cabelo também muda, né? A expressão da pessoa. Muda. E é legal que, assim, por exemplo, o marrom. Hoje a gente está trabalhando muito moreno iluminado, né? Por exemplo, em relação a isso, ligado mais com a terra, né? Com essa coisa...
E aí também o cabelo mais escuro, disse que há uma pesquisa dizendo que as mulheres com cabelos mais escuros, marrons, elas permanecem mais focadas, né? Tem relacionamentos mais duradouros, o trabalho está mais focado. E o mais claro é aquela que está mais aberta mesmo, está mais solta, relaciona-se mais. Então tudo isso também tem a ver fala muito as cores, linhas e formas, falam muito sobre nós. Como que você se descreveria hoje, assim, na sua missão como visagista? Olha, eu diríamos assim, primeiro eu sou como um estudante de visagismo, né? Não me denomino, por exemplo, um visagista por inteiro, mas eu digo que eu sou um cara curioso que busca estar sempre atualizando e estudando sobre, né? Mas eu vejo uma missão especial, porque assim, quando o meu cliente, a partir do momento que eu comecei a pensar mais no visagismo, na necessidade do meu cliente, quando eu vou atender o meu cliente, eu paro para ouvi-lo. E a primeira coisa é como eu vou conhecer o que o meu cliente precisa se eu não ouvi-lo, né? Se eu não prestar atenção no que ele quer. Então, sempre antes do atendimento, principalmente aquele cliente que veio pela primeira vez, eu vou sentar, enquanto o meu cliente está sentado, eu vou estar à frente dele e vou conversar com ele. Tentar conhecer um pouquinho o que ele faz da vida, qual é a sua profissão, qual é o seu diários, grupo, né? Qual é o seu grupo, porque assim, essa questão de grupo é muito importante. Se ela traz uma mudança muito radical, ela pode não ser aceita no grupo dela, porque essa questão de estilo, de formas, também tem a ver com grupos, né? Nós somos criados assim. O ser humano ele tem tendência em estar social, em grupo. Social, né? E, então, com isso, ao invés de pegar, por exemplo, tem alguns profissionais que às vezes o cliente chega, já vão lá para o lavatório, já vão lavar o cabelo, já vão cortar, e aí a gente vai cortar 2 dedos, 3 dedos e faz sempre o corte que ele quiser fazer, né? No visagismo a gente vai entender que não, que a gente precisa ouvir o cliente, entender as suas necessidades e a sua vontade. Para que ela precisa de um corte? O que ela quer passar com aquele corte, com aquele visual que ela está querendo, que ela está buscando, né? E aí, segundo aquela necessidade dela, a gente vai trabalhar junto ali e vai dizer, olha, se você cortar com linhas mais retas, você vai trazer mais seriedade. Vamos falar um pouquinho da barba, por exemplo, né? Homens que têm o rosto muito quadrado, faz a barba muito quadrada, traz um rosto mais sério, demonstrando muita força. E ele é um líder. Então, às vezes, dependendo da situação que ele o temperamento que ele tem, isso vai demonstrar muito mais. E aí ele, às vezes, atrapalha. Se ele trabalha com vendas, por exemplo, como que ele chega para vender que as pessoas comentam? Intimida as pessoas. Uhum. Né? Então, a imagem, ela fala por nós. É interessante, Kelly, quando isso intuitivamente a gente já faz. Quando a gente olha para as pessoas, em questão de milésimos de segundo, a gente diz assim, olha para aquela pessoa e diz assim, minha empatia, meu santo bateu com aquela pessoa. Ou então, nossa, que pessoa séria. Nossa, que pessoa séria. Mas o nosso cérebro já diz, não se aproxima. Ela é perigosa, né? Não se aproxima, ela é brava, ela está muito triste. Alerta, né? Acende um alerta. Só que isso está sendo transmitido pelas linhas e formas que a gente tem no rosto. E às vezes a pessoa nem é assim, né, Almi? Ela está numa situação errada para ela, né? Exatamente. Uma pessoa que passa um ar deprimido, mas é uma pessoa alegre. Exatamente. Por quê? Porque a forma com que ela está aparentando, e muitas vezes ela está com máscara, né? Ela está mascarada de uma imagem que não é dela. Entendeu? E o visagismo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o cliente realmente tenha o autoconhecimento para o ponto dele poder transmitir aquilo que é belo dele. Né? O bonito é padronizado. Né? A sociedade patroniza. Isso é bonito, isso é feio. O belo é aquilo que está dentro de mim, é a minha personalidade, aquilo que eu tenho de melhor. E é isso que o visagismo vai, em conjunto com uma conversa, com a consultoria da minha cliente, perguntar a ela, né? E não é nem eu que vou dizer a ela, vamos colocar isso para fora, né? Na verdade, a gente vai perguntar, você quer evidenciar isso? Você vai levando numa conversa para que
deixa que ela à vontade para dizer o que ela quer. Às vezes até nessa conversa ela se conscientiza de algo que ela não tinha visto. Exatamente. E é interessante que algumas vezes quando você atende um cliente, às vezes ele está à procura de um profissional, tal, já há um bom tempo, e aí quando você faz um corte, ou você faz uma cor no cabelo, e aí aquela pessoa olha no espelho e diz assim, nossa, isso agora sou eu. Né? Isso. Então ela se encontrou. Você vê o brilho nos olhos da pessoa, Exatamente, né? ela se encontrou. Ah, nossa, agora sou eu. Porque quantas vezes, por exemplo, a gente escuta do cliente, eu fui fazer um penteado, fui numa viagem, fui em algum lugar, fiz um penteado, eu cheguei em casa, tive que lavar o cabelo. Já aconteceu porque comigo. não era eu. Né? Então a identidade dela, a maquiagem que ela fez... Você pede uma coisa para a pessoa, o cabeleireiro se acha acima de qualquer coisa e faz o que quer. Já aconteceu comigo. E se alguém perguntar ali, talvez se você fizer essa pergunta para quem está do teu lado, diz assim, isso é bonito? Você fala, é bonito, tá linda, né? Mas não é belo, não é você. Não é a tua personalidade, não é aquilo que você não consegue se ver no espelho, entendeu? Então isso é a importância de você se preocupar em trabalhar de forma individual, com cada pessoa. Isso é ser humano, né? Vai dizer o seguinte, que a gente precisa trabalhar o visagismo de forma humana, humanizado. Né? Você pode fazer um estrago emocional, inclusive, na pessoa. Você lembra como eu cheguei no seu salão, 1 ano e meio atrás, com o cabelo curto, Zezinho, quando eu tinha pedido para fazer um corte Chanel? Sim, sim. Para minha surpresa, quando eu vi o corte, a pessoa falou, nossa, mas é tão moderno, tá usando, combina com o teu rosto, você tá arrasando, você ficou linda. Quem estava ao redor falou, nossa, que coragem, a tua ficou lindo. Eu só chorava, porque eu olhava no espelho, não era eu. Não era você. Me causou um mal, assim, por meses e meses. Sabe, Kelly, a nossa profissão, ela é maravilhosa. Desde quando nós exercemos ela da maneira correta, com ética, inclusive, né? Por exemplo, respeitando a vontade de cada cliente, respeitando a necessidade de cada cliente. Né? Por exemplo, o meu conhecimento, ele não está acima e nem pode estar acima da sua vontade. Exatamente. Né? Por exemplo, o bonito, esse profissional, ele rotulou como bonito aquilo que ele fez. Eu me senti desrespeitada, lesada e emocionalmente abalada. Sim. Parece frescura, mas não é. Não é. Não é, porque cabelo cresce, mas demora. Demora. Né? E outra coisa, quando você olha no espelho, não é você. Eu perdi minha identidade, entendeu? exatamente você isso. Você perdeu a tua identidade. E outra, é bem aquilo quando você olha, se você está com o cabelo legal, exatamente com aquilo que você realmente é, o belo teu, te traz autoconfiança. Entendeu? Então você está pronta por dia, né? Você anda de queixo, erguido, né? E tal, disposta a tudo que você puder enfrentar, a tudo que vir, você está ali para resolver, né? Agora, se não é você, primeiro que você já caminha ali, olhando para baixo. Caminha para baixo porque não é você, né? Então, a missão do visagista ali é exatamente evidenciar qual é a melhor imagem, qual é a imagem que o meu cliente quer expressar. Né? Não é o que eu quero, é o que ele quer. E o que você me diz agora dessa moda, que está sim em moda, essa transição, né? A pessoa que começa a ficar um pouco mais velha e vai deixar o cabelo na cor natural, branco, envelhecer e tal. Mas eu percebo que tem muitas mulheres que entraram nessa onda da transição porque está na moda e de repente nem fica tão bom para ela. A pessoa acaba envelhecendo 15, 20 anos, mas está na moda, vou usar. O que você me diz disso? Olha, Kelly, é legal essa pergunta, porque assim, o contrário também é verdadeiro. Tinha muita gente que queria usar o cabelo branco, né? Queria fazer essa transição e não fazia porque tinha um padrão social. Sim, entendeu? Sempre teve, né? Existia um padrão. Cabelo branco é de pessoa velha. Exatamente. Pessoa desleixada. E muita gente, muitas clientes, por exemplo, acabaram atrás de uma máscara. Elas estavam pintando o cabelo não porque ela se sentia bem, mas porque o social, ela se sentia rejeitado. Né? Então ela chegava num lugar, por exemplo, no grupo dela, falando, olha que cabelo, tá relaxado, é desleixo e tal, enquanto que na verdade
Não era, porque hoje tem como você fazer essa transição, ter um cabelo branco saudável. Não, o cabelo branco ele tem que ter o mesmo cuidado como qualquer outro cabelo. Inclusive tem shampoo especial Especial para deixar o tom tirar o branco, amarelo, tirar o amarelado, isso, né? Que não o é sol... simplesmente deixar branco e acabou. Exatamente, não é sinal de abandono, né? É um trabalho que você continua fazendo, tratando aquele cabelo com cuidado. Né? Então, assim, assumir a identidade, no caso, tem muitas que acabaram indo por moda, né? Sim. Outras não, outras assumiram a identidade. E o legal é que o que marca mesmo não é a cor, e sim as formas, né? Então, se eu mudar a forma, se eu mudar, por exemplo, o corte de cabelo, deixar reto, deixar retangular, deixar mais desconectado, tal, isso vai mudar. Dá para ser vai me aparentar moderno de mesmo forma. com o cabelo branco. Isso. Daí. Agora, a cor não muda. Não vai mudar a tua personalidade. O que vai mudar a personalidade ali, o que vai aparentar mudar a personalidade, são as linhas. Entendeu? Isso aconteceu com os homens também, porque uma coisa que eu percebi é que muitos homens pintavam o cabelo, desculpa falar, eu acho muito feio o homem que pinta o cabelo. Porque parece que você vê de longe chegando um tubo de tinta na sua frente, porque dá para perceber. Acho que o cabelo de homem cresce muito rápido e não sei, eles escolhem uma cor errada, não sei, eu acho feio. Desculpa falar quem tem o cabelo pintado, o homem me perdoa, é a minha opinião. Mas assim, o homem acabou assumindo também o cabelo branco, o grisalho. Eu acho tão bonito o homem de cabelo grisalho. É bonito, né? E assim, a questão do colorir o cabelo também do homem vem da questão da vaidade mesmo, de não querer aparentar a idade. A idade. Por quê? O medo do bonito. Mas eu acho que fica mais velho o homem com o cabelo pintado do que um grisalho. Sim, porque está dizendo o seguinte, a sociedade diz que cabelo branco era sinônimo de velhice. Idade, Uhum. de velhice. E ele não quer aparentar velho, ele quer continuar sendo o galã, ele quer continuar sendo o homem, né? E aí, o jovem, na verdade. Então, o que acontece? O tempo vai chegando e a cor do cabelo, e ele tem essa preocupação. Então, ele não tá ali. Por isso que, às vezes, você olha para aquele cabelo pentado tal, ali, você... Nossa, mas não é ele. Não, né? vou fazer não uma tá correção. Aparentando. Eu até conheço algumas pessoas que pintam o cabelo e que não aparentam que estão com o cabelo pintado. Eu acho legal, bonito. Aqui, homens. Legal. Mas aquele homem que ele quer pintar, ele tinha o cabelo preto, ele vai para um acaju, alguma coisa assim, fica muito estranho, né? Como é que você convence essa pessoa? Chegou lá com o cabelo acaju, aí você fala assim, olha, que tal a gente deixando... Você consegue convencer? Não é um Não convencer, explicar Isso, que fica melhor. Explicar. O que a gente vai ter que fazer ali em uma conversa, tentar buscar realmente o que ele quer, entendeu? O que ele quer mostrar com isso. Então, se ele, por exemplo, eu quero pintar o meu cabelo porque eu quero aparentar mais jovem. Aí eu falo, tá, mas se você trazer essa cor no teu cabelo, uma cor mais escura, e aí você quer, por exemplo, de uma forma mais jovial, né? E aí você quer aparecer, eu trabalho, no meu trabalho, por exemplo, onde eu exerço lá, sou advogado, sou líder de uma empresa e tal, e eu não quero aparentar idade, mas ele também não quer aparecer um cabelo colorido. Entendeu? Então aí o cuidado de você escolher uma cor de cabelo que seja muito próximo daquilo que é o natural dele. Isso, quando é bem próximo, aí ok. Não Porque dá pra às vezes perceber. o que acontece? Acabam pegando eles mesmos pintando, às vezes sem a orientação de um profissional, aí aquele cabelo fica vermelho, fica amarelo, fica laranja. Cobre, né? E não é aquilo que ele quer aparentar também. Ele cobriu o branco, tá ok, mas ele quer aparentar jovem. Então, para aparentar jovem, ele também não pode aparentar que está pintando o cabelo daquela cor, a não ser que ele assumisse, dizendo assim, olha, eu quero mudar a minha cor. Aí ele pode usar qualquer cor Aí ele usa quiser. qualquer cor, faz um corte moderno e ok, Exatamente. Assume, né? Não, exatamente, o que eu quis dizer é isso, que alguns homens, eles não querem assumir que pintaram, mas dá para ver quando chega, que né? Pintar, exatamente. E assim, a partir do momento que você vai pintar o cabelo, você decidiu pintar o cabelo, então esse cuidado tem que ser semanal, né? Se você utiliza um cabelo com corte baixo, tem que ser a cada 10, 15 dias você tem que estar retocando. A raiz, né? A raiz, muito porque rápido. ele começa a crescer e começa a aparecer. Né? E aí precisa ter esse cuidado de manter sempre a linha. A partir do momento que eu decidi mudar de cor, olha, eu quero esconder os meus branquinhos aqui, né?
eu tenho que ter consciência de que eu vou ter que ter esse cuidado periodicamente. E Almi, a gente também não precisa ficar escravo daquilo que foi falado uma vez, né, numa consultoria de visagismo. Por exemplo, você chega lá hoje e fala para mim, não, teu cabelo tá legal assim longo, vamos manter longo. E eu concordo com você, mas daqui a um tempo eu quero mudar. Dá para fazer uma nova consultoria e tentar encontrar uma outra forma. Dá, porque a gente muda, né? A inovação sempre. A inovação sempre. A proposta é outra, né? Por exemplo, que a pessoa o momento em que você está vivendo pode ser outro, né? Você pode ter mudado de emprego. Você pode estar, por exemplo, em uma situação que você está tranquila, familiar, trabalho, está tudo certinho. Então eu quero usar nesse formato aqui, né? Agora não, eu tô em outra página da minha vida, né? E aí eu quero mostrar mais extrovertida, né? Eu quero, ou por exemplo, assumir um emprego de gerência, eu quero mostrar mais seriedade, comprometimento, né? Então, você vai trabalhar a imagem e vai ajustar essa imagem, sim, com auxílios, por exemplo, ali do bom corte de cabelo, do design da sobrancelha. Sabe que o design da sobrancelha também é muito importante. Procurar uma profissional que pensa no visagismo, pensa ali nas linhas, na forma certinho, é muito interessante. Porque se eu tenho, por exemplo, lá uma sobrancelha muito inclinada, por exemplo, quase que tem aquela visão, por exemplo, de um triângulo, né? Chama até um triângulo invertido ali, me transmite instabilidade, de mal, né? Cara de mal também. Aquela sobrancelha também muito marcada, tipo o muito símbolo marcada, da Nike, reta, assim, de séria, né? E isso traz a primeira impressão que eu olho, assim, eu digo, olha, aquela pessoa ali tá com raiva, ela é malvada, e aí eu acabo me distanciando dela. Então essa suavidade das linhas, dos contornos e tal, é muito importante se observar. Você falou uma coisa bem importante, a gente estava falando só de cabelo, você falou da sobrancelha, eu já vou além, a tal da harmonização facial que todo mundo quer fazer hoje em dia, que às vezes transforma a pessoa em algo que ela não é, né? Não é. É outra pessoa que está ali. Você passa um tempo sem ver a pessoa, se encontra, você não reconhece. É interessante isso, porque, por exemplo, a gente agora está na moda, né? Trazer esse preenchimento do queixo, agora aqui assim, mais né? marcado, né? Isso, deixa mais marcado, mostra muito mais força. Tanto homem quanto mulher. Né? Exatamente. E aí demonstra mais força, né? E aí é aquela, tanto... E tem uns que colocam demais, né? E aí às vezes não é isso que ela quer demonstrar, né? Por exemplo, o nariz, eu quero deixar o nariz mais fininho, aquela de delicadeza. A boca muda demais, né? Também, entendeu? Então, essa parte, por exemplo, o emocional aqui do olho, então tudo isso precisa estar harmonioso. Precisa caminhar junto. Caminhar junto, entendeu? Então, tem que estar em harmonia. Então, a nossa preocupação maior é isso. Não é só porque eu olho, às vezes chega no meu salão, por exemplo, lá, alguém com uma foto e diz assim, olha, eu queria esse cabelo aqui. Eu ia te perguntar isso, ainda existe? Existe, eu queria esse cabelo aqui. Tá, mas quando ela olhou naquela pessoa, naquela modelo, ela quer exatamente o personagem daquela pessoa ou ela quer representar o que aquela pessoa está representando ali no momento? Entendeu? O que ela quer, né? Às vezes ela quer o personagem, aquele personagem extrovertido, ou aquele personagem mais focado, é isso que ela quer demonstrar. Então ela não quer exatamente aquilo. Então se eu pegar e colocar aquele formato, no formato do rosto dela, ela não vai ser ela. Entendeu? Ela vai perder a sua identidade. Então a minha preocupação maior deve ser, olha, ela me deu aqui uma ideia, né? Então o que ela quer? Ela quer o personagem. Esse personagem aqui é um personagem mais sério, é um personagem mais centrado, é um personagem super extrovertido, comunicativo. Então eu vou olhar isso, vou olhar para o rosto dela, a gente conversando e a gente vai desenhar um corte de cabelo que seja mais adequado. E você vai analisar a personalidade dela no conversar ali também, né? Exatamente, para evidenciar aquilo que ela tem de belo, aquilo que ela tem de melhor. Que recado você daria hoje para quem está pensando em fazer uma mudança radical e está inseguro? O recado que eu dou é procurar um profissional, né? O primeiro passo é esse, né? E aquele profissional que vai te ouvir, aquele profissional que vai parar um tempo e vai te ouvir, né? E vai ouvir a tua necessidade e a tua vontade. E com isso ele vai fazer uma análise ali usando as linhas e formas e cores, buscando aquilo que é melhor para você.
né? Então, a partir deste momento, o profissional não vai chegar para você e dizer assim, você tem que usar isso. Então, você vai procurar um profissional que vai dizer assim, olha, o que eu vi aqui, o que estudamos, você me aparenta isso, o teu rosto me mostra, tuas linhas e formas me mostram isso. Mas você quer evidenciar isso? Ela disse, não, eu não quero aparentar tão sério, eu não quero apresentar tanta força assim, eu quero apresentar de uma maneira mais delicada, quem sabe, ela disse. Então eu vou trabalhar em cima daquilo que ela me disser para fazer, né? Então, sempre vou estar preocupado com o humano, com a pessoa, com o bem-estar daquela pessoa. O que ela tem de melhor é o que ela precisa evidenciar naquele momento. Que é muito importante. E é por isso que eu gosto do seu trabalho, porque você sempre respeitou, né, o que eu te peço. Claro, às vezes você me sugere algumas coisas, eu vou para casa, penso, volto, falo, vamos fazer? Por quê? Porque eu acho legal a forma como você coloca. E é legal isso quando exatamente sugerir. Você disse a palavra correta. Sugerir algo, né? E aí quando a gente está antenado à moda, aquilo que está em alta, e aí a gente trabalha a parte estética junto, né? Então a gente vai olhar para o teu rosto e vai dizer assim, olha, vamos acompanhar a moda, vamos acompanhar também, mas buscando sempre aquilo que é o teu, né? O teu belo, né? E aí a gente sugere, e aí às vezes acontece isso, o cliente não resolve na hora. Não. O cliente vai para casa, e aí depois ele volta e diz, não é que eu comecei a me ver assim? E eu acho que é isso mesmo que eu quero. É exatamente, assim que você trabalha, é assim que eu admiro, porque comigo foi assim, lembra? Meu cabelo era bem preto, você falou, de repente tem que começar a quebrar esse preto para passar um ar mais jovial, porque você me parece mais jovial e tal. E com o tempo eu fui mudando e hoje eu não me vejo mais com o cabelo preto. Porque a gente deu uma iluminada, né, quando a gente faz de luz, então a gente deu uma iluminada no cabelo. Com isso, a gente traz luz, né? E aí o rosto aparece mais, o sorriso fica ar mais alegre. Parece até que a gente fica mais leve. Exatamente. Né? Assim, ao lidar uma cor com mais as pessoas. escura, não é que, igual diz assim, não é que existe um padrão também, né? Você pode usar uma cor escura, você pode usar uma cor mais clara. Não, mas a gente precisa saber de uma forma consciente o que cada cor vai evidenciar em você, né? Eu quero usar um cabelo muito escuro, né? Então, o que está escuro, o que está claro vai aparecer mais, né? Então é o meu rosto. Então tem muitas coisas às vezes que eu não quero mostrar no meu rosto, né? E eu quero dividir isso, então eu quero clarear um pouco para que o meu rosto não fique tão evidente. Você faz esse trabalho com adolescente também? Adolescente tem muito esse conflito, né? Assim, às vezes, eu tenho vergonha, estou em crescimento, se esconde e de repente tem uma personalidade ali querendo aflorar. Tem. Você vê, por exemplo, que o estilo de cabelo do adolescente é sempre para frente, né? Sempre jogado para frente. O adolescente, por exemplo, ele não está preocupado com o lado intelectual, né? Ele vai usar, por exemplo, sempre uma franja, Justin Bieber, sempre uma franja caída no rosto, né? Cobrindo a testa, porque ele não quer demonstrar intelectualidade, entendeu? Então, por exemplo, a menina, por exemplo, ela vai aqui assim, deixando o cabelo sempre coberto, o rosto, porque ela quer se esconder, né? E ao mesmo tempo mostrando ingenuidade. Então a gente precisa, e com isso, à medida que ela vai ganhando confiança, ela vai abrindo. Sim. E vai mostrando o rosto. E vai jogando mais para trás, e vai se descobrindo. Vai ganhando confiança e se descobrindo. Entendeu? Vai se tornando mais confiante. Muito importante o seu trabalho. Parabéns, viu, Almir? Muito obrigada. E estamos aí já, né, há alguns anos, há 21 para 22 anos já, a gente trabalha como um profissional da beleza, como cabeleireiro. E tem sido maravilhoso. Por quê? Principalmente por os clientes nos dar o privilégio de trabalhar com a personalidade de cada um, né? Então, sempre estar preocupado com o melhor do cliente, oferecer sempre o melhor para ele. Então, aquela questão de evidenciar aquilo que ele quer que apareça, né? Então, isso é maravilhoso, porque o cliente pode chegar no meu salão cabisbaixa, né? Aquele dia não está legal, e de repente faz um cabelo que ele sai todo confiante, né? É exatamente aquilo que ele esperava, e isso é bacana. Você falou uma coisa muito importante, às vezes a gente está passando por um momento difícil, ou uma separação, ou um emprego que não deu certo, um projeto que não foi para frente. A primeira coisa que você pensa quando você quer recomeçar,
eu vou dar uma repaginada, eu vou lá, eu vou mexer no meu cabelo, eu vou me cuidar. A gente sempre pensa no cabelo em primeiro lugar, né? Isso mesmo. Porque o cabelo, ele traz essa alegria, né? Então ele deixa É uma moldura, é harmonia, né? para o rosto, entendeu? Então ele deixa um ar mais alegre. Ao mesmo tempo que ele também pode me fechar, deixar fechada, entendeu? Ele também pode trazer no repicado, né? Na cor, né? Quando eu ilumino ele também pode me dar vida, trazer vida. Ele pode dizer assim, estou de volta, vou estou chegando, entendeu? Então o cabelo diz muito quando a gente trabalha essa questão das linhas e cores e formas também, dando forma para o cabelo, né, a parte daqui do topete, levantando essa parte, usando ele mais solto, mais leve. Então tudo isso vai dizer alguma coisa, entendeu? Então precisa só a gente entender o que eu quero para aquele momento, o que é importante para mim para aquele momento. Deve ser muito compensador para você, assim, chegar alguém lá triste e de repente sair transformado, confiante, né? É maravilhoso, Kelly. É maravilhoso. Eu sempre digo para minhas clientes assim, eu me realizo junto. Né? Porque no momento que você está fazendo ali o cabelo, você proporcionar com a tua mão de obra, com um dom que você tem. Com o teu conhecimento, entendeu? Com o conhecimento que você vai agregando, você vai trazendo, poder proporcionar isso para o cliente. E aí, na medida que o cliente chega com toda essa dificuldade, às vezes, com esse conflito, às vezes, né? Às vezes chega de um cliente totalmente indeciso, o que eu quero, tal. E quando você começa a pontuar, diz, olha, se você fizer assim, tal. Esses dias, por exemplo, apareceu não, né? Um cliente meu, que já é de bom tempo, ele tem um rosto muito fechado, formato muito quadrado. E aí ele banca medo mesmo, né? Banca força mesmo. E aí eu digo assim, só que ele também, além de um grande líder, ele também trabalha na área das vendas. Ele também tem empresas de venda. Ele precisa cativar o cliente. Exatamente. E aí quando eu conversando com ele, eu disse, olha, no momento em que você está ali nas vendas, tal, se a gente trabalhar essa barba tua com tuas linhas retas, a gente deixar ela mais reta que tua barba, entendeu? Formato do cabelo muito reto, um topete reto em cima, a gente vai deixar você com cara de bravo. Intimidar. Você vai intimidar. E aí você vai distanciar as pessoas. Entendeu? Se dependendo daquilo que você vai resolver, da tua posição, tal, da empresa, ok até, né? Mas você quer isso? Não, eu quero suavizar, né? Porque eu vou vender, eu preciso fechar negócios, eu preciso me relacionar com pessoas, então eu preciso suavizar isso. Não quero que ninguém me veja com cara de bravo e não queira se aproximar de mim. Então veja como isso é importante, né? Mas assim, você transforma vidas. Eu já vi teu trabalho, conheço e é isso mesmo. Um visagista, um cabeleireiro que entende, transforma vidas. Parabéns pelo teu trabalho, obrigada de novo pela sua companhia aqui, por dividir todo o seu conhecimento com a gente. Obrigado, Kelly, sou eu que agradeço. Muito feliz em estar aqui mais uma vez. Colocamos sempre à disposição. Obrigada. Obrigada a você também pela companhia. Pense o que você pode fazer pela sua imagem. A gente tem o Almi que pode te atender super bem. Conheço o trabalho dele há muitos anos, então super indico. Obrigada pela companhia e a gente se vê de novo no próximo Inovação e Sustentabilidade. Até lá. Tchau, tchau.